A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amados, é com muita satisfação, com muita alegria que eu quero expressar a minha gratidão a Deus por mais esta rica oportunidade de dar continuidade ao nosso canal, o canal Pão do Céu, um canal que é uma bênção por causa da sua participação. E é neste canal que Deus assim nos dá permissão de compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos numa sequência de comentários a respeito de cada lição da nossa revista Betel Dominical. Meus amados irmãos, louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão nos seguindo neste canal. Por isso, compartilhe, ative o sininho e se inscreva para que possamos juntos fortalecer a divulgação do Evangelho, o qual Jesus mandou que pregássemos. Meus amados, justificando a ausência da aula passada, foi devido a um pequeno problema pessoal, mas graças a Deus, tudo superado pela força do nosso Deus. Então, meus amados, nós vamos comentar a lição de número 2, trazendo apenas uma síntese, trazendo apenas aqui um subsídio para auxílio de professores e também para edificação de alunos. Enfim, palavra de Deus, poderosa como ela é. A lição de número 2, para o dia 8 de julho de 2018, cujo título é A Escravidão dos Hebreus no Egito. Qual o interesse do Senhor nosso Deus em permitir essa escravidão? Se Deus é tão bondoso, se Deus é tão misericordioso. É que sempre antes de qualquer bênção, de qualquer vitória da parte de Deus, sempre vem uma grande luta, uma grande batalha, pois toda promessa de Deus se cumpre de acordo com a vontade do Senhor. Foi vontade de Deus, permissão do Senhor, aquele povo passar este longo período sofrendo amargamente nas mãos de Faraó. Mas em tudo isso, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Então, nesta lição, nós vamos aqui fazer uma coleta do que foi bom, daquilo, tudo que foi benefício para o povo e que com certeza servirá para nós também. Meus amados irmãos, 2 requisitos precisamos observar. O primeiro, a nação de Deus, aquela nação que lá estava, ela recebeu a denominação de hebreus pelas demais nações circunvizinhas que assimilaram com o nome Éber. Porque o nome Éber significa vindo de outro lado. Éber, o verdadeiro hebreu, é aquele que vem de um lado e consegue chegar no outro lado. É aquele que sai de uma margem e consegue chegar na outra margem. Jesus, com seus discípulos, ele testou a fé daqueles homens como se estivesse testando a fé de verdadeiros hebreus. Quando nós olhamos o texto sagrado em Marcos capítulo 4, cujo título é Jesus apazigua a tempestade, no versículo 35, Jesus diz assim: passemos para outra margem. Acontece que houve uma grande tempestade, a qual abalou a fé daqueles homens. Na mesma passagem em Mateus capítulo 8, no versículo 26, Jesus ele chama a atenção, ele exorta os discípulos dizendo: por que temeis, homens de pouca fé? Essa palavra homens, no original, significa hebreus. Por que temeis, hebreus de pouca fé? Porque Jesus sabe muito bem que um verdadeiro hebreu é aquele que, saindo de uma margem, saindo de um lado, ele vai chegar no outro. Ele vai insistir, ele vai vencer, ele não vai desistir, ele não vai desanimar, ele não vai deixar os problemas lhe engolir, mas ele vai vencer todos com Jesus e vai conseguir chegar na outra margem. Meus amados, um outro requisito é que o Egito ele é um tipo de mundo, Faraó é um tipo de diabo. Assim como Faraó humilhava e oprimia o povo dentro do Egito, assim é Satanás hoje. Ele oprime e ele escraviza a alma do homem dentro do sistema mundano e ainda tenta impedir o crescimento e o fortalecimento da igreja. No nosso texto áureo, assim está escrito: então disse Abrão,
Saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-lão-á 400 anos. Gênesis capítulo 15, versículo de número 13. Precisamos compreender que somos filhos de Deus, sem dúvida, herdeiros da promessa, sem dúvida, mas esperando ela em uma terra que não é nossa. Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 3, versículo 2, lá está escrito: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Amados irmãos, indo agora para a verdade aplicada, diz o seguinte: o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Então, o desígnio divino, a vontade de Deus, ela está além da capacidade, está além da interpretação humana. A verdade aplicada, ela está dizendo que Deus controla tudo e não se deixa ser controlado, pois o seu desígnio, o seu propósito, a sua intenção está fora da capacidade humana. E como essa verdade é aplicada em nossa vida? Quando o homem reconhece que quem faz tudo e opera tudo em todos e quando quer, é Deus e não o homem. Tem muitos pregadores, infelizmente, que ainda não entenderam isso. Mas indo para o texto de referência, os textos de referência, melhor dizendo, ele está inserido no livro do Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e tendo seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Já na introdução, ela nos chama a atenção quando diz: todo este sofrimento levou o povo de Israel a clamar a Deus por livramento. Meus amados, a introdução já nos diz que para cada sofrimento tem um clamor e para cada clamor tem um livramento. Isto é verdade. O tópico 1, cujo o título aqui diz: o fortalecimento do povo de Deus. Para aquele povo ser fortalecido, coisas inexplicáveis aconteceu. O povo se multiplicou. Segundo alguns historiadores, é que as gestantes, elas estavam dando à luz a trigêmeos, quadrigêmeos. Isso é história paralela da igreja, que nos conta. Então, sendo assim, o povo começou a ficar maior que o seu opressor, maior do que o seu inimigo, que era Faraó. Então, Faraó, ele decide aumentar a carga, uma forma de destruir, de parar o crescimento do povo, aumentar a carga. Isso é o que Satanás faz na vida daqueles que não têm a Deus. Ele aumenta a carga do pecado para que a pessoa não saia da escravidão. Porém, diz a Bíblia que quanto mais afligiam, mais o povo se multiplicava. Já aqui é uma referência para a vida do crente. Quanto mais Satanás quer afligir, quanto mais Satanás quer dificultar a vida de um crente, mas ele multiplica a sua fé, mas ele multiplica a sua esperança. Amados, em todo o tempo, Deus tem usado a ferramenta do sofrimento e até mesmo da perseguição para que haja fortalecimento no seu povo. Você já viu um crente quando sai da prova, como ele sai forte, como ele testemunha? É desse jeito. Se aquele povo encontrasse uma boa vida no Egito, iriam se dissipar, não iriam dar valor às ordens de Deus, os mandamentos de Deus, nunca lembrariam das promessas e do zelo
para com o seu Deus. O fortalecimento do cristão nunca se dá na zona de conforto, mas os castigos e as provas na vida de um cristão é que o torna resistente na sua fé. E nós vemos algumas observações. Antes do povo entrar na Terra Prometida, o povo, pela vontade de Deus, foi fortalecido dentro da escravidão, dentro da prova, dentro da dificuldade. Antes do povo sair do Egito, Moisés, o líder levantado por Deus, também foi fortalecido nas resistências de Faraó. Quando olhamos na Bíblia, vemos que até mesmo Davi, antes de se tornar rei, ele foi fortalecido em defender Israel devido às perseguições de Saul. Amados, Deus sempre está trabalhando desta forma. Não é para que venhamos nos assustar, não, e nem desistir, tampouco desanimar, mas é para que possamos compreender que temos um Deus que, pela sua soberania, está no controle de todas as coisas. Indo para o tópico de número 2, aonde o título é Uma Ordem Terrível. Que ordem foi essa? Amados, assim como o Faraó, Satanás também tem o seu intento de conter o aumento da igreja. As parteiras que foram convocadas por Faraó receberam ordens para matar as crianças, salvo as meninas, mas crianças do sexo masculino, todas seriam mortas. Mas elas foram tementes a Deus, ou seja, sabiam que aquelas crianças vinham de um povo e que esse povo tinha um dono e o dono era Deus. O que aprendemos aqui é que existem parteiras espirituais. São pessoas que matam crianças. Também existem parteiras que são aquelas que conservam crianças vivas no âmbito espiritual. Parteiras espirituais que matam crianças são aquelas pessoas que matam ministérios dos outros. Mas também existem aquelas parteiras que dão vida ao ministério dos outros. As parteiras matando os meninos, o DNA paterno iria se dissipar, ser eliminado daquele povo. Amados, cada cristão, ao receber o chamado de Deus e ter em si o Evangelho e o Espírito Santo do Senhor, também recebe o DNA paterno de Deus através do sangue de Jesus. Satanás sempre trabalha com mistura, pois a intenção de Faraó era que as meninas, elas se casassem com os homens, claro, quando crescessem, se tornassem adultos, se casassem com os homens do Egito para que houvesse uma mistura e daí gerasse a perca da identidade do povo de Deus. Pois é a mistura que gera perca de identidade. Imagine se você tomar um copo de leite puro, na hora você identifica que é leite. Mas se você comer um bolo que contenha leite, dificilmente você vai identificar que há leite neste bolo. E por quê? Porque o leite sofreu a mistura. Amados, Deus não aceita mistura por dois motivos. Primeiro, o Espírito Santo é diferenciado dos demais espíritos. Segundo, só é compatível com a santidade de Deus quem é incompatível com o mundo. Em 1 João 2,15, a Bíblia diz o seguinte, lá está escrito desta forma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, tomemos muito cuidado, vigiemos para que não haja a mistura do inimigo em nossa família, em nossa caminhada, em nossa fé, em nossa devoção ao nosso Deus. Meus amados, o tópico 3 da nossa lição, ele diz que Deus escuta o clamor do seu povo.
Deus escuta o clamor do seu povo. Clamor é a garantia de ser ouvido por Deus. Em Isaías 59, versículo 1, a palavra gloriosa do nosso Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Em Isaías 49, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Pode uma mulher abandonar uma criancinha na lata do lixo? É isso que a Bíblia está dizendo. Pode. Ainda que essa mãe abandone, despreze, jogue fora o seu filho que saiu do seu ventre, Deus jamais vai esquecer desta vida. Deus jamais vai esquecer deste homem, desta mulher, desta criança, porque Deus é onde está nele o poder da vida. Bendito seja Deus. Havia Deus feito um pacto com seu povo e ele jamais iria abandoná-los, porque Deus é onisciente. Em Deus não há esquecimento. A necessidade do povo clamar levou Deus a agir em seu favor. Às vezes, nosso clamor é o único meio de chamar Deus para nossas necessidades. Deus não esquece de nada, porém Ele quer ouvir o nosso clamor, pois é através dele que expressamos o tanto quanto somos dependentes dele. O que leva Deus a conhecer seu povo, o que leva Deus a conhecer a sua igreja é a compaixão. Ou seja, temos que provocar compaixão em Deus, porque Ele tem esse sentimento. Porque compaixão significa chegar no coração de Deus as nossas dores, as nossas necessidades. E isto faz Deus sentir o que estamos sentindo. Jesus teve compaixão da multidão no deserto sem comida, Marcos capítulo 8. Jesus também era homem e sentiu em si aquilo que os outros estavam sentindo. Jesus, ele coloca a necessidade, ele conhece a necessidade, aquela necessidade bem profunda que está no coração e na alma da pessoa, se torna conhecidas do nosso Deus. Por isso temos que clamar, porque através de um clamor que Deus observa a presença de um filho. Muitos não têm joelhos mais para clamar, muitos confiam em si mesmo, mas quem é povo de Deus e na hora da dificuldade sabe a quem recorrer. Um Deus que ouve o seu clamor. Deus, ele entra na história. E é maravilhoso, se Deus não entrasse na história do homem, a própria história humana iria destruir o homem. Na história de Israel, Deus entrou através de Moisés. Na história da humanidade, Deus entrou através de Jesus. Todo ser humano tem a sua história, porém, o seu final só é diferente se for com Jesus. Porque existe a sua história que você quer viver, mas existe a história que Deus quer que você viva. A história de Deus é melhor. Por isso, amados irmãos, vamos clamar a Deus, porque Deus já fez o que havia de ser feito por nós. Deus enviou o seu Filho unigênito. Tem um versículo na palavra de Deus que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. João, capítulo de número 3, e o versículo 16, que diz assim, João 3 e 16. Porque Deus, o maior ser, amou o mundo, o maior ambiente, de tal maneira, a maior forma, que deu o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crer não pereça, a maior fé, mas tenha vida eterna, a maior promessa.
Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Compartilhem a palavra de Deus. Nós somos um povo só. Servimos a um só Deus. Temos um só Espírito. Compartilhando a palavra de Deus, estamos servindo a Deus. E isso, a Bíblia diz, teremos o nosso galardão. Compartilhamos e servimos a Deus porque há em nós o sentimento de servo. Porque Senhor da nossa vida é o nosso Rei Jesus. Meus amados, que as bênçãos de Deus alcancem a vida de todos, hoje e sempre, neste mundo maravilhoso do nosso Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. A paz do Senhor.